Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal de meditações. Alegria muito grande mais uma vez nós estarmos aqui junto com você para pensarmos, meditarmos na palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, você já é inscrito aqui no nosso canal e não deixe de se inscrever ali no IG Batista Guanhães. Agora, com o retorno aos nossos cultos presenciais, nós estamos aqui no Pastor João Carlos com meditação, uma meditação por semana, toda quarta-feira, e no IG Batista Guanhães, nós temos uma mensagem na íntegra no sábado, 19h30, e você pode interagir, você pode participar ali ao vivo conosco, tá bom? Eu aguardo você. Muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas orações, tem sido bênção aqui para nós, tem nos ajudado, fortalecido a prosseguirmos esse caminho, né, que nós temos estado nele. Então, toda quarta e sábado nós estamos aqui. Eu queria ler um texto com você de Jeremias, capítulo 29, e é isso que eu quero pensar um pouquinho com você aqui, deixar alguns princípios bíblicos espirituais para a sua vida. Jeremias 29, verso 13 e verso 14, é o texto que nós vamos basear aqui o nosso pensamento no dia de hoje. Vamos ler o texto? E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. E o que eu quero pensar com você hoje, baseado nesse texto e também em outros textos da palavra, como nós temos citado aqui. A nossa preocupação é com princípios bíblicos espirituais. E o que eu quero pensar, deixar aqui para você no dia de hoje? Como ter mais de Deus? Deveria ser algo natural na minha vida e na sua, esse desejo de ter mais de Deus, de aprender mais de Deus, de buscar mais de Deus, buscar mais da palavra, buscar mais da presença, buscar mais do Espírito Santo, buscar mais comunhão, né? Então deveria ser algo natural. Só que o texto aqui, ele não está falando desse natural, desse relacionamento natural, mas o texto, ele tem uma palavrinha aqui, chave, que mostra que é uma intensidade, uma busca maior, um aprofundamento nessa busca. Quando ele fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, aí vem a palavrinha-chave, de todo o vosso coração. Então, o que o profeta está falando aqui? Que existe aí essa busca diária, né? Natural na vida da gente, mas ele não está falando de uma busca natural, de algo normal. Ele está falando de algo mais. Quando ele refere-se a buscar de todo o coração, ele está falando de uma busca mais intensa, de intensidade de relacionamento. E é algo que deveria ser, sim, natural para mim e para você. Porque o nosso relacionamento, às vezes, ele fica só no nível superficial. E o que ele está falando aqui é dessa necessidade de mais de Deus, de mais da palavra, de mais do Espírito Santo, de mais de Jesus
na vida da gente. Então, deve haver esse desejo maior, que você possa ter esse desejo maior de ter mais de Deus na sua vida, assim como nosso querido Jeremias, profeta Jeremias, está relatando aqui. Então, como ter mais de Deus? Esse intenso de Deus. E é isso que eu queria deixar para você aqui hoje, para a gente pensar. E eu, como sempre, aqui no nosso canal, nós deixamos 4 princípios bíblicos. E eu vou deixar aqui 4 princípios bíblicos, espirituais para a nossa vida. E o primeiro texto que eu queria ler está em Provérbios. Provérbios, capítulo 6. Verso 16 a 19, e aqui eu quero deixar o meu primeiro princípio para a sua vida no dia de hoje. Diz assim o texto, olha: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Qual que é o primeiro princípio aqui? Como ter mais de Deus? Deixando as coisas que aborrecem a Deus. Ele está falando aqui, ele está dando uma lista de coisas que aborrecem a Deus, Então vamos lá? Olha aí. Ele falou de quê? O que aborrece o Senhor? E a 7ª coisa Deus abomina: olhos altivos, língua mentirosa, então orgulho, mentira, injustiça, pensamentos viciosos, pés que se apressam para o mal, testemunho falso e o que semeia contenda. Então, como é que eu vou ter mais de Deus? A partir do momento que eu começo a deixar as coisas que aborrecem a Deus. E é isso que Salomão está dizendo. Olha, 6 coisas aborrecem e a 7ª ele abomina. Semeador de contenda, então, Deus abomina contenda, abomina o semeador de contenda. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como que eu vou ter mais de Deus? Deixando as coisas que aborrecem ao Senhor. Será que nós temos deixado? Ou será que nós temos praticado na vida da gente essas coisas que aborrecem ao Senhor? Por isso que eu não tenho mais de Deus na minha vida. Eu não tenho essa intimidade, essa profundidade, e o meu relacionamento continua no nível de superficialidade. Por quê? Porque eu ainda estou em práticas, E essas minhas práticas, essas suas práticas, aborrecem ao Senhor, e com isso eu não consigo ter mais de Deus, tá bom? Aí eu queria ler um segundo texto para deixar um segundo princípio para você. Êxodo, Êxodo capítulo 12, versículo 13, é isso mesmo. Vamos lá? Êxodo capítulo 12, versículo de número 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Como ter mais de Deus? Parando de desejar a liberdade sem sangue. O contexto ali é o povo de Israel no Egito. Deus mandou as pragas, humilhando os deuses do Egito.
E por fim, ele mandou passar o sangue do cordeiro nos umbrais, né? E o anjo de morte passaria e os primogênitos morreriam. E aonde tivesse o sangue, seria livre da morte, do anjo da morte, e o primogênito não morreria, né? Então, como que eu vou ter mais de Deus? Parando de desejar liberdade sem sangue. Jesus, ele estabeleceu em Coríntios 11, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então eu preciso estabelecer uma aliança de sangue na minha vida, com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Eu preciso estabelecer essa aliança com o sangue de Jesus derramado. E não adianta você querer encontrar liberdade sem uma aliança de sangue com Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, é Jesus. E se eu não estabeleço uma aliança com o sangue, com a verdade, eu não vou ser liberto. Eu posso tentar, através de religião, de igreja, de cultura religiosa, eu posso tentar ser livre, sem estabelecer uma aliança com o sangue. Mas olha aqui, vamos voltar para o Egito aqui. O anjo só passaria por cima e não mataria o primogênito se tivesse o sangue nos umbrais da porta. Então a liberdade, o livramento da morte só viria se tivesse o sangue estabelecido nos umbrais da porta. Então eu preciso, para ser livre, você para ser livre, para ter mais de Deus, para nós sermos mais cheios de Deus, nós precisamos parar de desejar essa liberdade sem sangue, sem o sangue derramado na cruz do Calvário. Esse evangelho sem cruz, não existe evangelho sem cruz. Esse evangelho que não renuncia a nada, não precisa fazer nada, não precisa pagar preço. Ei, isso não existe. Então, para eu ter mais de Deus, eu preciso parar de desejar essa liberdade sem sangue. Tá bom? Vamos ler um outro texto aqui para a gente deixar mais um princípio, Vamos recordar, o que a gente já viu. Então vamos lá, vamos recordar aqui como ter mais de Deus. Então, primeiro, deixando as coisas que aborrecem a Deus. Segundo, parando de desejar a liberdade sem sangue. Vamos para o terceiro princípio. Eu queria ler Mateus, Evangelho, capítulo 5, versículo de número 22. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de racá, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então vamos lá, como ter mais de Deus? Primeiro, deixando as coisas que aborrecem a Deus. Segundo, parando de desejar a liberdade sem sangue. Terceiro, sendo abençoador. É isso que o texto está relatando ali. Eu preciso ser abençoador e não canal de palavra maldita, canal de maldição, amaldiçoador, praguejador. Eu preciso parar com isso. Se eu quero ter mais de Deus, eu preciso ser abençoador. E em todos os lugares que eu estiver, em todos os meus lugares de convívio, de relacionamento, eu preciso ser abençoador e sempre liberar palavra de bênção. Ei, eu preciso ser boca de Deus. Você precisa ser boca de Deus. Eu preciso ser abençoador. Você precisa ser abençoador. Então, quer mais de Deus para a sua vida? Você quer mais de Deus? Então, olha,
deixe as coisas que aborrecem ao Senhor, pare de desejar liberdade sem sangue e seja abençoador, seja canal de bênção, libere bênção, palavra de bênção. É o que Jesus está falando ali, olha. Para de amaldiçoar, praguejar, liberar palavra de maldição, entendeu? Vamos abençoar. Ah, pastor, então, na minha cidade aqui, alguns anos atrás, as pessoas tinham a mania de falar mal da cidade, falar mal de Goiás, Goiás isso, Goiás aquilo. Eu sempre abençoei, eu sou abençoador, eu sempre abençoei a cidade em que eu estou, o lugar que eu estou. Goiás é bênção, o lugar que eu moro é bênção, minha família é bênção, o meu trabalho é bênção, o meu salário é bênção. Nós temos que ser abençoador. Eu quero mais de Deus? Seja abençoador, seja canal de bênção. E a última coisa que eu queria deixar para você, né? Como ter mais de Deus então? Deixando as coisas que aborrecem a Deus, parando de desejar liberdade sem sangue, sem evangelho de cruz. Terceiro, sendo abençoador. E a última coisa, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aquele que confessa, aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. Então, o último princípio que eu queria deixar para você ter mais de Deus, eu preciso deixar pecado. Crente, nós precisamos deixar pecado, pecados, né? Porque no plural envolve o pecado, na Bíblia, no singular, está falando do pecado original. Mas pecados engloba todas as coisas e nós precisamos deixar pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é morte, crente. Não adianta. Deus não vai te obrigar a nada, não. Deus não vai me obrigar a nada. Né? Pecado é escolha. É um direito seu, é o que Paulo está falando aos Romanos aí, 6:23. Salário do pecado é a morte. Tem uma consequência. Agora, você quer viver uma vida de pecado? Pode viver. Só que existe uma consequência e a consequência disso é morte. Né? Morte de todas as formas. Morte em todas as áreas. É morte. Ok? É separação de Deus para todos sempre, morte eterna. Ele está falando de morte eterna aí. Ele está falando de morte espiritual e nem de morte física. O salário do pecado é morte. Qual morte? Eterna. Eternidade sem Deus. E o provérbio Salomão está dizendo o quê? Você está tentando esconder porque a gente tem uma mania, né? De levar uma vida de escondidinho, esconder pecadinho, pecadão, pecadinho de estimação, e a gente acha que a gente pode esconder isso de Deus. E nós podemos esconder o nosso pecado e vai ficar tudo numa boa. Não vai, crente. Reino de Deus não é imediato, mas reino de Deus é preciso. A fatura chega, a conta vai chegar, né? E a gente vai ter que fazer o acerto de contas. Entendeu? Então eu preciso deixar. Agora, olha o que Salomão está falando. Aquele que confessa e deixa. Não é só confessa, então, e continua do mesmo jeito, não. Mas aquele que confessa e deixa, esse encontra graça. Esse encontra misericórdia. Esse encontra Deus. Esse tem mais de Deus na sua vida, porque Deus é santo e Deus não habita no meio de pecado. Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, verso 2. Então, eu preciso deixar pecado. Eu continuo sendo pecador. Sou pastor, continuo sendo pecador. Mas eu sou um pecador regenerado. E agora eu tenho um ajudador. Eu não estou sozinho mais nessa empreitada, nessa caminhada, mas o Espírito Santo está comigo. E quando acontecem os meus deslizes, o Espírito Santo testifica. Ô João, ei,
Você não podia fazer isso não, meu amigo, minha amiga. Você não podia ter feito isso, pensado isso, falado isso, praticado isso. E aí o que acontece? Ô Senhor, me perdoe. E tem crente, não é só confessar de boca para fora, lábio, não. Tem que ter arrependimento. Remorso e arrependimento são coisas distintas. Remorso produz tristeza no meu coração, mas na primeira oportunidade eu faço de novo. Agora, arrependimento produz tristeza no meu coração e eu não faço mais. Eu deixo. Ok? Então eu preciso, para ter mais de Deus, eu preciso deixar pecado. Então só para a gente orar, vamos lá? Vamos recordar? Como que eu vou ter mais de Deus? Deixando as coisas que aborrecem ao Senhor. Segundo, parando de desejar uma liberdade sem sangue, um evangelho sem cruz. Terceiro, sendo canal de bênção, sendo abençoador. E quarto, deixando o pecado. Vamos ter mais de Deus, vamos ser cheios de Deus, vamos abandonar a prática do pecado. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, é a tua palavra e a tua palavra é a verdade. Ó Deus, que a tua palavra produza, ela seja viva e eficaz, produza efeito nas nossas vidas no dia de hoje. Toma a minha vida nas tuas mãos, toma a vida dessa pessoa que ora comigo nas tuas mãos, manifesta a tua graça, o teu poder, ó Deus, e que nós possamos ter mais do Senhor na nossa vida, que nós possamos buscar de todo o coração, que saiamos do nível de superficialidade e que nós possamos, ó Pai, estreitar relacionamento com o Senhor. Eu abençoo essa vida nesse dia com toda sorte de bênçãos, que o Senhor supra a necessidade desse coração que ora comigo, em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém? Você pode dizer amém? Eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista em Guanhães, Minas Gerais. Grande abraço para você.